Então, meninos, olá, tudo bom? Espero que sim. Quero dizer a todos que eu estou com saudades, viu? Mais uma vez aqui a professora Rosiane. Estou trazendo hoje um material para a gente fazer um estudo sobre pronomes, certo? E já até iniciamos na outra aula, hoje vamos concluir. Então, aula passada nós vimos o slide que falava dos pronomes pessoais, foi a introdução. Então, os pronomes são essas palavras que servem para substituir um nome. Vão substituir um nome próprio, um substantivo, ou um nome comum também, um substantivo comum. Então, o pronome vai substituir um nome. Maria foi ao parque, ela estava bem disposta. Nós temos aí o pronome ela, que substituiu a palavra Maria, certo? Nós vimos já que nós já vimos pronomes pessoais, né? Reto e oblíquos. E aí também pronomes de posse, os possessivos, já vimos os de tratamento. Já vimos alguns desses pronomes. E aí, olha, esse quadro para vocês relembrarem os pronomes do singular, eu, tu, ele, os pronomes pessoais, e do plural, nós, vós, eles. Isso nós já vimos, é só a título de vocês relembrarem. Lisa gosta de Carlos, Lisa beijou Carlos. Essa frase ficou repetitiva, né? Se a gente colocar um pronome, vai ficar muito melhor, né? Como é que ficaria? Lisa gosta de Carlos. Lisa beijou. Ficaria aí com o pronome oblíquo. Ficaria bem mais legal. Observando essas frases, Tiago viu a caneta, ele comprou-a. Tiago matou João, ele matou. O pronome que nós temos aí temos o pronome oblíquo, né? Tem o a no primeiro exemplo e tem o o no segundo exemplo, que são os pronomes que funcionam como objetos, não funcionam como sujeito não, certo? Aí observe esses pronomes oblíquos. Tem aí o mi, o nus, o ti, o vós, o ó, alha, sé, o os, o as, o lis, o si. Tem os outros, mim, comigo, conosco, ti, contigo, convosco, si, consigo, né? Então, esses pronomes nós já vimos em outra aula. Aqui, basicamente, só passando no slide para vocês lembrarem, né? Entre eu e você não há nada, entre mim e você, entre eu e tu, entre eu e ti, entre mim e ti. Como é que ficaria, né, a resposta? Vocês conseguem lembrar? Fica aí o desafio de vocês. Vamos hoje ver pronomes relativos, viu? Pronomes relativos, que são, gente, os pronomes utilizados para conectar duas orações, além de substituir um termo comum, o qual se repete durante as frases. São pronomes utilizados para que a gente não precise estar repetindo o substantivo. Observe, não conhecemos o menino saiu. Não conhecemos o menino que saiu. Ao colocar o pronome que, você utiliza aí um pronome relativo e evita a substituição da palavra menino. Então, fica bem melhor a frase, fica bem melhor quando você coloca esse relativo. Quais os pronomes, gente? Quais os pronomes relativos? Observe, cujo, cuja, cujos, cujas, né? Indicam posse. Olha o exemplo de como utilizar. O estojo do menino caiu. O menino estava na sala. Fica repetitivo, né? Quando eu coloco o pronome, o menino cujo estojo caiu estava na sala. Você observa que a frase fica melhor, fica mais completa, fica menos repetitiva. E esse pronome cujo vai indicar a posse. O menino era dono do estojo. O menino cujo estojo caiu estava na sala. Foi colocado na frase esse pronome relativo, a frase ficou melhor, não ficou repetitiva. Observe aí também mais alguns pronomes relativos: o qual, a qual, o que, os quais, as quais, quem.
indicam pessoa, servem para substituir, né, as pessoas, para indicar quando fala-se de pessoas. A mulher estava em casa, a mulher assistiu à TV. Ficou uma frase bem repetitiva. Observe como é que ela fica ao colocar o pronome relativo. A mulher a qual estava em casa assistiu à TV. Então, essa frase fica bem mais legal quando você coloca o pronome relativo. Bem mais culta. Temos aí os pronomes também que indicam quantidade, o quanto, o quanta, quantos, quantas. Isto você sabe esta quantidade. Isto é o quanto você sabe. Ou seja, quando eu coloquei o quanto, eu trouxe aí uma noção de quantidade e trouxe um pronome relativo que deixou a frase muito mais legal. Não ficou repetitiva, não ficou feia, certo? Então, é uma frase super legal que foi construída com a colocação de um pronome relativo. O onde é um pronome que indica lugar. Esta é a cidade, nasci nesta cidade. Esta é a cidade onde nasci. Onde é um pronome relativo que indica lugar. E vale lembrar que o pronome onde indica lugar fixo. Lugar fixo. E aí vamos observar algumas frases, viu, gente? Para vocês verem como é importante colocar esse pronome. A aluna comeu um biscoito. O biscoito estava gostoso. Muito repetitivo, né? Quando eu coloco o pronome, a aluna comeu um biscoito, o qual estava gostoso. Olhe como a frase melhorou colocando esse pronome. O caderno estava na mesa, gostei do caderno. O caderno do qual gostei estava na mesa. Olhe, quando você coloca aí pronome, fica uma frase muito melhor. Então, é muito importante utilizar esses pronomes. Nós temos também os pronomes indefinidos, que indicam e substituem um ser, mas não especificam, não identificam, não é possível identificar. Todos cumpriram seus deveres. Alguém acabou de chegar. Esses pronomes são indefinidos, que não é possível identificar de quem a gente está falando. Olha, aí também tem esses outros, as variáveis dos pronomes. Nenhum, nenhuns, nenhuma, nenhumas, algum, algumas, algumas, todos, todas, muito, muitas, poucos, poucas, certos, certos, certas, vários, várias. E tem os invariáveis, o quem, o alguém, o ninguém, o outrem, o tudo, o nada. Então, os pronomes variáveis, que são aqueles que podem mudar, que ficam no singular, que ficam no plural, que mudam do masculino para o feminino. São aqueles pronomes que não mudam, que ficam sempre do mesmo jeito, certo? Nós temos também os pronomes interrogativos, que são utilizados para fazer pergunta e substituir um nome. Quem vai viajar hoje? Quais são esses pronomes? O que, o quem, o qual, quais, o quanto, quantos, quantas. E existem pronomes interrogativos substantivos e interrogativos adjetivos, que a gente vai ver depois em um outro momento. Possessivos nós já exploramos, indicam posse, né? Nossas mães foram ao shopping, indicam posse. Tem um quadro que nós já vimos em outra aula, referente aos pronomes possessivos. Quero ver com vocês hoje também um pouco sobre os demonstrativos, que são aqueles utilizados para demonstrar proximidade, distância, tempo. Ó, esta aqui é a minha bicicleta, essa é a sua bicicleta, aquela é a bicicleta do João. Servem para demonstrar alguma coisa. Então, esses pronomes são utilizados em quais situações, esses pronomes demonstrativos? Primeira pessoa, o este. Quando o objeto está muito próximo a você, eu gosto de falar muito isso, explicar para os meus alunos. Eu tenho esse de segunda pessoa, que é quando o objeto está mais ou menos perto. E eu tenho aquele, aquela, que é quando o objeto... Então, existem essas variáveis de utilização. O este, quando está muito perto.
O esse quando está mais ou menos perto e o aquele ou aqueles quando está longe, certo? Então, pessoal, esse é o nosso material sobre pronomes de hoje. Vai ficar no canal. Me sigam lá, curtam lá o canal, se inscrevam lá no canal. Viu? Quero dizer a todos que estou com saudade. Espero que vocês tenham entendido. Um abraço a todos. Vamos nos cuidar. E lá no Google Sala de Aula eu vou postar o vídeo e as atividades do dia de hoje, tá? Um abraço a todos e se cuidem.